Boa noite, Elias. Boa noite a todos. Chegou, que bom. Vamos começar então o culto dessa noite, dia 26 de abril de 2026, é o último domingo de abril. Muito bom estarmos juntos de novo, né? Graças a Deus, Ele tem nos sustentado. Vamos começar esse culto ao Senhor com uma leitura bíblica que está em Salmo 90, versos de 1 a 10. Salmos 90, de 1 a 10. Eu vou pedir pro Elias fazer a leitura em português, por favor, Sim, e em seguida a senhora Mariko em japonês, tá bom? Você pode ler para nós, Elias, por favor? Vou colocar na tela aqui. posso sim. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. ここ声が開いてる。何？ De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando a tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois essa rapidamente em nós voamos. Amém. アーメン。Amém. Obrigado, Elias. 詩編第90編や1節から10節までお読みします。主よ、あなたはいよいよ我らの住処でいらせられる。山がまだ生まれず、あなたがまだ地と世界とを作られなかったとき、とこしえからとこしえまであなたは神でいらせられる。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子よ、帰れ。とあなたの目の前には1000年も過ぎ去れば昨日のごとく世の間のひとときのようです。あなたは人を大水のように流れ去らせられます。彼らは人の世の夢のごとく、明日にも燃え出る青草のようです。明日に燃え出て栄えるが、夕べにはしおれて枯れるのです。彼らはあなたの怒りによって消え失せ、あなたの憤りによって滅び去るのです。あなたは我らの不義をも見舞いに置き、我らの隠れた罪を御顔の光の中に置かれました。我らのすべての日はあなたの怒りによって過ぎ去り、我らの年の尽きるのは一息のようです。我らの弱いは70年に過ぎません。あなた、あるいは健やかであっても80年でしょう。しかし、その一生はただ骨折りと悩みであって、その過ぎゆくことは早く我らに飛び去るのです。アーメン。Amém. Amém. Então, essa Salmos, né, de oração de Moisés, né? Moisés, ele estava experienciando, né, o agir de Deus, né, tirando o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, tirou do Egito, mas passou por desobediência do povo, né? Passou um tempo muito grande ali no deserto, né? Por causa da incredulidade.
Mas então o Moisés aqui dizendo, né, que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. E ele enaltece ao Senhor, né? O Senhor é um refúgio onde nós podemos recorrer, nós podemos nos esconder, nós podemos nos abrigar nele, né? E ele é eterno, ele que criou tudo isso que a gente vê, né? Os céus e a terra e todos nós, né? E o tempo também para Deus, como ele é eterno, né? Ele está fora do tempo, para ele não tem essa. Às vezes a gente acha que demora muito, às vezes para Deus responder ou para Deus nos atender, né? Mas Deus, ele é eterno, ele tem todo o tempo, né, disponível para ele. E última coisa também que chama atenção aqui, né? Que ele fala que a nossa vida passa bem rápido. Ele o compara aqui com uma flor, né? Que cresce, dá flor e logo ela seca e murcha, e também como uma corrente de águas, né, que passa, um sono. Então, nossa vida aqui é muito curta, mas Deus nos criou para sermos eternos, né? E Ele quer nos dar a vida eterna, para vivermos para sempre junto com Ele. E essa vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. E o Filho está convidando todos nós, vinde a mim. Todos vocês cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, eu vos darei a vida. Amém? Então, que bom que nós podemos ter esse Deus como nosso refúgio. Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. E o Senhor quer realmente, Senhor, que cada um nós mesmos e também nossos familiares, nossos filhos, netos de alguns aqui, e de geração em geração. O Senhor quer realmente alcançar pessoas, salvar pessoas, dar a vida eterna, todos aqueles que creem, todos aqueles que receberem o Filho Jesus como seu Senhor, seu Salvador, receberem esse direito, esse presente de se tornar um filho de Deus e ter a vida eterna. Porque a vida aqui é tão rápido, Senhor, estamos voando de passagem aqui. Mas não vamos perecer. Se estamos em Cristo, estamos seguros, estamos nesse refúgio e vamos estar guardados para o Senhor. E como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar para a eternidade junto com o Senhor. Obrigado por essa esperança que nós temos no Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Agradecemos por cada um dos irmãos que estão aqui reunidos, Pai, nessa noite para louvar, para adorar, para engrandecer o Senhor, para ouvir da tua palavra, para realmente consagrar nossas vidas a Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmã, Amém. uma アーメン。Tsukatamai, por favor, em japonês. お祈りします。恵み深き天の父なる神様、今宵をいただける一つを与えられ、感謝です。朝夕は涼しい秋の気配が感じられます。風邪をひいておられる方もいます。どうか私たち一人一人の健康を強めてください。健康を害すと、やはり精神を弱めてしまいます。私もやっと外を歩き回れるようになり、感謝でいっぱいです。心を開き、御言葉の一言一言をしっかりと受け止め、明日からの活力にしたいと思います。どうぞ神様、お導きをお願いいたします。尊き主イエス様の皆を通して感謝とお祈りいたします。アーメン。 Amém. Amém. Muito bem, então vamos louvar a Deus, vamos
cantar ao Senhor, né, com todo o nosso, estamos em casa, mas podemos, né, acho que todos estão, aqui é um hino que é Inário do Cantor Cristão 448, faz muito tempo que a gente não canta aqui esse hino, né, ele diz que mudança admirável, que mudança gloriosa Bom, Jesus aqui faz na tem. vida, quando ele entra na nossa vida, ele faz uma mudança muito grande, né? Uma mudança, ele traz esperança, ele traz alegria para nós, ele traz força para a gente enfrentar as durezas da vida, os desafios da vida. Cristo, ele faz toda a diferença na vida daquele que tem fé nele, né? Então vamos cantar juntos. Que mudança admirável. Aí, tá bom. Perfeito. Que mudança admirável na vida provei, pois Cristo minha alma salvou. Tenho a luz lá do céu que eu tanto busquei, pois Cristo minha alma salvou. Oh, Cristo minha alma salvou. Sim, Cristo minha alma salvou. Mesmo ali sobre a cruz foi que Cristo Jesus da morte minha alma salvou. Já deixei de trilhar as veredas do mal, pois Cristo minha alma salvou. E feliz eu desfruto o favor divinal, Pois Cristo minha alma salvou. Oh, Cristo minha alma salvou. Sim, Cristo minha alma salvou. mesmo ali sobre a cruz, foi que Cristo Jesus da morte minha alma salvou. Sobre o vale da morte já brilha uma luz, pois Cristo minha alma salvou. E eu avisto meu lar no porvir com Jesus, pois Cristo minha alma salvou. Cristo minha alma salvou. Sim, Cristo minha alma salvou. Mesmo ali sobre a cruz foi que Cristo Jesus da morte minha alma salvou. Amém. É que como é bom, né, ter Cristo, ter o Senhor Jesus nas nossas vidas, né? E experimentar, provar, né, essa mudança. Que mudança admirável já na vida provei. Cada um de nós precisa experimentar, confiar em Jesus, né? Não basta só a gente ouvir falar, a gente saber que Deus existe, mas essa questão de provar, né, a própria palavra de Deus nos convida, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Provem, experimente que o Senhor é bom. Então, esse é o convite, né, que o Senhor Jesus quer
Que cada um de nós experimente essa certeza, né? Cristo, minha alma, não é que ele vai salvar quando a gente morrer, talvez, né? Não, é uma certeza, né? Que o Espírito Santo dá aos nossos corações certeza que ele já salvou, porque ele já morreu na cruz pelos nossos pecados, amém? Então, foi ali sobre a cruz que Jesus da morte salvou a nossa alma. Então, é uma salvação que já está realizada no passado e ele quer aplicar nas nossas vidas hoje, no presente e também na eternidade, né? Olha que bonito fala aqui, ó. Eu avisto o meu lar no futuro com Jesus. Quem está com Jesus hoje, como o pastor Daniel também Yoshimoto fala, né? Se você está com Jesus hoje, quem está com Jesus aqui, nessa vida, vai estar com ele na eternidade. Agora, quem rejeitar ele aqui, né, não vai poder estar com ele na eternidade. Então, estamos com Jesus, amém? Vamos então orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. アーメン。 Amém. Senhora Tamai, em japonês, por favor. 天にいまします我らの父よ。願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 Amém. Graças a Deus, né? Pelo nosso Senhor. Então, a gente cantou na semana passada uma música nova, né? Um louvor que diz que Cristo é a nossa esperança na vida e na morte, né? E como nós estamos estudando no livro de Gênesis, de Êxodo, né? Sobre o tema da esperança, a gente gostaria de cantar hoje de novo para a gente poder gravar, decorar, esse louvor possa estar gravado na nossa mente, no nosso coração, que Jesus é a nossa esperança na vida e até depois da morte, né? Nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança nele. Vamos cantar juntos então. A esperança em vida e morte, Cristo é, em que confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer. E quem nos guarda até o final é seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Ele pode dar a alma paz,
vivo estás, que recompensa o céu trará. Eterna vida com Jesus, Ele irá nos encontrar. A morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Aleluia, eterna esperança, cante. Aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Cante. Aleluia, eterna esperança, cante. Aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. A razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. 'Amém. Cristo é a nossa esperança na vida e na morte, a razão da nossa fé. Nossa fé está na pessoa bendita do Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, ressuscitou, está vivo, está à direita do Deus o Pai, orando, intercedendo por nós e voltará para nos buscar. Vamos então fazer a leitura bíblica hoje, que está em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 2, versos de 1 até 25. Eu vou pedir para o pastor Marutani em japonês e em seguida eu vou fazer a leitura em português. Pastor Marutani, poderia começar, por favor? 出エジプト記2章の1節から、さて、レビの家の一人の人が、レビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間、その子を隠しておいた。しかし、もう隠しきれなくなったので、パピルス製の箱を手に入れ、それに歴史と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの足の茂みの中に置いた。その子の姉が、その子がどうなるかを知ろうとして、遠く離れて立っていたとき、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みに箱があるのを見、はした目をやって、それを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時、その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んで参りましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。
それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。こうして日が経ち、モーセが大人になったとき、彼は同胞のところへ出て行き、その区域を見た。その時、自分の同胞である一人のヘブル人を、あるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日、また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方になぜ自分の仲間を撃つのかと言った。すると、その男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように、私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。パロはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探し求めた。しかし、モーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。ミディアンの妻子に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水ぶれに満たしていたとき、羊飼いたちが来て、彼女たちを追い払った。すると、モーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上、その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事を、あげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる気流者だと言ったからである。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめき、わめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。アメン。 Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Marutani. Vamos fazer a leitura em português? E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo ele que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo,
tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma das amas, uma ama das hebreias, que cria esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome de Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um lado e a outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu do Faraó e foi habitar numa terra de Midian, e lá se sentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram elas dali. Moisés, porém, levantando-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornaste tão depressa? Elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: Onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Amém. E Amém. vamos então orar e passar a palavra para o pastor Flávio, que vai trazer a mensagem para nós, né? A mensagem, a esperança no homem e a esperança em Deus. Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque através dessa história de Moisés, da tua palavra, podemos hoje receber uma mensagem da parte do Senhor para nossas vidas. Abençoa, Senhor, o nosso pastor Flávio. Obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado porque ele tem se dedicado a ti, Senhor, para ouvir a tua voz, para entender a tua palavra e compartilhar com a gente, Pai, tudo que o Senhor já tem ensinado, revelado. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Flávio. Usa o teu servo, pedimos, e nos dá um coração aberto, um coração atento para ouvir, para entender, para praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, transferir a sala de japonês.
Boa noite a todos. Obrigado, Alex, pela diligência. O pessoal do japonês já está lá na outra sala. E então a gente gostaria de continuar o nosso estudo de Êxodo, né, sobre a perspectiva da esperança. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Na semana passada, o Alex, ele fez o capítulo 1, né, fez sobre o massacre, né, que estava, a perseguição que estava tendo em relação a essa nova família do faraó, que não conhecia os hebreus, né? E, no caso, eles queriam enfraquecer o povo hebreu, né? Eles queriam que não houvessem homens, né? Não houvessem homens, né? Que eram capazes de se juntar, formar um exército e lutar contra essa nova família do faraó, e eles não teriam chance, né? E então começou uma perseguição, né? E foi através do controle de natalidade, no qual eles proibiram, né, ter filhos homens, né? Então, primeiro tentou com as parteiras, né, mas elas se negaram a fazer isso, né? E agora havia uma ordem direta que se nascesse um filho homem, era para jogar no rio, era para colocar no rio, né? Então, assim, era o caso, né? Era a escravidão na qual o povo de Deus havia se submetido, né? Então, o capítulo 2 começa a narrar a história do nascimento de Moisés, né? O qual era da casa de Levi, né? E aqui nasceu, então, o filho desse novo casal, da casa de Levi, né? E aqui a mãe, né, vendo que ele era formoso, se escondeu por 3 dias, né? Esse formoso, né, também pode ser traduzido como especial, né, como alguém diferente, né, alguém realmente de Deus, né? Então ela temeu estar obedecendo as regras do país, né, a regra do Egito, né, e temeu a Deus, né, e escondeu ele por 3 meses, né? Então aqui também, né, a gente vê aqui essa parte da esperança, né? Então, a mãe de Moisés, né, tinha esperança em poder salvar esse filho, né? Ela esperava, né, de alguma forma, poder salvar, né, o filho, né? Então, a primeira parte onde ela tinha esperança era na própria sabedoria dela. Então, por 3 meses, ela tinha esperança nela mesma e queria, né, salvar como ela conseguia, né? E depois de 3 meses, né, ela viu que ela não podia fazer isso, né? Então, aqui a gente vê claramente uma tendência nossa, né? A nossa tendência sempre é tentar realmente provar, né, da nossa capacidade, tentar realmente pôr a perspectiva da vida, o futuro da vida é sempre na nossa capacidade, né? Então aqui a gente já vê, né, a família de Moisés vendo que não era possível fazer isso. Então ela pegou, né, uma arca de juncos, né, revestiu de betume e pés, né, e pondo nela o menino, né, colocou entre os juncos do rio, na margem do rio, né? Então aqui a gente vê essa atitude, né?
Eu lembro sempre pastor Rideu, né, colocando que essa arca de juncos, né, revestida com betume, né, que é um óleo, né, bem grosso, né, na qual ele vedava para não entrar água. Então, ele fazia algo, né, para que realmente pudesse salvar, né. Isso daqui traz, né, a, a imagem da Arca de Noé, né, a Arca da Salvação, também traz a imagem de Cristo. Então, quando ela colocou a esperança do menino, né, a esperança dela em Cristo, né, isso que significa aqui, né, ocorre um milagre, porque ela, né, coloca no rio e a irmã mais velha, né, fica olhando, né, para ver o que acontecia, e a filha do faraó, naquele momento, ela desce para banhar o rio, com suas empregadas, né, e elas estavam ali andando na beira do rio e ela viu a arca, né, e mandou buscar. E quando abriu, né, viu a criança e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão desse e disse, é filha dos hebreus, né? Então aqui a gente vê, né, essa imagem, né, da salvação em Cristo, né, onde a autoridade que tinha poder sobre a vida e morte do menino, né, teve compaixão dele. Então aqui a gente vê essa reflexão de Deus mesmo, a reflexão da própria a parte onde em Cristo, né, nós alcançamos compaixão, nós alcançamos misericórdia, né? Então essa aqui é a imagem. Então ela tem essa compaixão e resolve criar esse menino. E a irmã, né, muito sabiamente oferece serviços para cuidar do menino, né? E ela aceita, né? Além disso, né, paga salário para essa pessoa, né? Então aqui, né, é, a gente vê também, né, várias partes da ação de Deus, né, dentro desse episódio, né? Quando essa menina, essa filha do faraó, ela toma essa decisão, né, provavelmente ela intervém e muda todo o cenário de perseguição do faraó, né, contra os hebreus, pelo menos essa parte de jogar os meninos nos rios, né? Porque a gente vê depois que a população de homens ainda existe, né? A gente vê quando Moisés sai do Egito, ainda tem bastante homens, né? Abaixo da idade dele, né? Então, provavelmente o que deve ter acontecido é que essa filha do faraó por algum meio mudou a ideia do faraó. Provavelmente, né, trazendo Moisés, né, para a família deles como adotivo, né, haveria mais simpatia dos hebreus em relação a, ao faraó, né, e provavelmente ocorreu uma forte influência, né, da cultura, né, dessa simpatia do Egito para com os hebreus, né? E a gente pode ver isso bem claro, né? Quando os hebreus no meio do deserto, depois de terem saído do Egito, né? Estão tão arraigados na fé, né? Tanto que eles fazem o bezerro de ouro, né? Tão arraigados no costume, na culinária, né? E na boa vida do Egito, né? Que eles conseguem inflamar a ira de Deus, né? E nenhum daquela geração entra, né? Então, a influência cultural, né, do Egito, que provavelmente deve ter acontecido, né, nesse momento, né, era muito grande, né? Isso não mudou muito, né? Hoje, a maior influência, né, das, das pessoas, né, assim, do poder, né, sobre os homens, né, para tornar escravos, né, é a influência cultural, né, a influência
de pensamento é a influência da educação, né? Então, Moisés, né, era o projeto, né, de realmente trazer o povo hebreu, né, debaixo, né, dessa família do faraó, né? Eu acho impressionante esses líderes do passado, porque eles realmente eram muito sábios. Eles tinham uma sabedoria, né, muito grande, né, e inclusive de passar de pai para filho. Então, pessoas como essa família do faraó ou a família do faraó antiga, que realmente conseguiram liderar o Egito por tantos anos, né, e até hoje ainda, né, são pessoas que têm muita sabedoria, né, e provavelmente essa sabedoria que estava colocando, né. Então, aqui a gente vê outra parte da esperança, né? Da esperança da filha do faraó, que era em cima do conhecimento dela, era em cima da sabedoria, era em cima da articulação, era em cima da influência, era em cima da, realmente, da sabedoria humana em controlar as pessoas. Era nisso que ela colocava esperança. Só que, sem saber, né? Ela criava Moisés, né, que iria pegar todos os conhecimentos dessa família, né, inclusive o mais importante, que era a escrita, né, e vai dar para um líder dos hebreus, né. Então, a partir de agora, o povo de Deus, né, eles passavam a ser de uma cultura de meros, né, criadores de gado, né, nômades, criadores de gados, né, cuja toda a cultura era falada, né, era passada as histórias de pai para filho, né, tanto que a gente pode ver bem claro isso, né, se perdeu muito das informações, né, quase não tem informação do Gênesis, né, senão de Abraão, Isaque e muito mais de Jacó, né, porque Jacó teve muito mais filhos, né, e teve muito mais visão da vida dele, né? Então, era a história contada de boca em boca, de geração em geração. E a única que sobrou muito foi do Jacó, que as outras histórias, né, as histórias mais antigas, né, elas simplesmente não passaram para a gente, né? Ficou só basicamente na genealogia, né, e de algumas flashes, né? Algumas partes importantes da história, né, que o povo conseguiu carregar. Mas a partir desse momento, né, quando Moisés aprende a escrita, né, esse povo de apenas cultura falada agora tem uma grande ferramenta que é cultura escrita. E Moisés, né, vai escrever o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e vai trazer, né, firmeza na história, né, da, da criação e da fundação do mundo e da fundação e criação de Israel, o povo de Deus, né? Graças à intenção egoísta da família do faraó, né, Deus usou isso, né, para o bem, né, para aquilo que era de eterno, né? E por isso a história do início, né, chega até hoje para nós, graças a esse evento, né? Então, aqui a gente vê, né, que o homem ele se rebate, se debate, se esforça, né, e coloca esperança no esforço dele, mas Deus está sob controle de tudo. Deus, né, está ali com realmente no controle de absolutamente tudo, a despeito da tentativa do homem ter controle, né? Mas o homem que está no controle de tudo. Então, aqui a gente já vê, né, que ter esperança em nós mesmos, né,
No caso aqui, a gente vê as pessoas colocando a esperança, né, em nós mesmos, né, na própria sabedoria. Realmente não é algo tão sábio, não é algo, né? Como eu já leio os Salmos, né? Nós somos tão limitados, né? E Deus é eterno. Não. Então, continuando a história, né? Então, é terminada a criação dos pais, né? Então, aqui, o menino ganha, então, a identidade de hebreu, né? Junto aos pais, né? E ele vem, a família de Faraó o adota, chama de Moisés, né? Que significa que foi tirado das águas, né? E que sim, Moisés cresce, né? Dentro dessa família, né? Provavelmente com grandes privilégios, acima dos privilégios dos irmãos hebreus, né? E com essa carga, né? Com esse, provavelmente com esse treinamento para ser o líder deles, o líder que estava debaixo do faraó, né? E então Moisés sai, então, né? Vai ter com seus irmãos, né? E aqui a gente vê que Moisés, né? Ele se vê então um egípcio batendo um hebreu, né? O qual houve chance, né? Provavelmente Moisés tem treinamento, né, de alguma luta marcial, ou de espada, ou de alguma outra arma, né? E mata o egípcio e coloca na areia. Então aqui a gente vê o quê? Que Moisés, né, tinha esperança em si mesmo. Ele falava: eu vou libertar esse povo, eu vou pôr ordem na casa, né? Eu vou realmente dar um jeito nisso, né? E logo de cara, né, ele faz isso, né? Ele põe a força dele e a única coisa que ele consegue é a morte, né? Então, quando nós colocamos a esperança na carne, em nós mesmos, né, o resultado sempre é a morte. A gente não consegue passar da morte, né? A gente não consegue vencer isso, né? E aqui, então, Moisés, né, para poder exercer a força, ele mata, né? Então, a esperança dele na capacidade dele, né, levou à morte de outra pessoa. E aí o que acontece, né? De alguma forma, alguém vê, né, e a notícia corre, né? E o pessoal sabe que o Moisés, ele mata, né? E quando ele sai de novo e vê dois hebreus brigando, né, e ele intervém, e aí ele toma essa invertida do hebreu, né? Você não muda da gente. Ou você vai matar a gente, né? É isso que você vai fazer? Você vai matar a gente, né? Então, aqui, né, era realmente Deus, né, ensinando Moisés a não confiar, não pôr esperança em si mesmo. Agora, ele estava ruim, né, porque ele matou um egípcio e a pena era a pena de morte, né? Então, o faraó soube disso e procurou matar Moisés, né? Então, e esse foge, né, e foi habitar no deserto de Midian, que fica ao norte, noroeste do Egito, né? E então aqui acaba o grande poder de Moisés. Então, a esperança do Moisés em ser o libertador, o grande líder, aquele que ia fazer diferença na sua própria, com a sua própria força, com o seu próprio julgamento, com o seu próprio pensamento, né? Deus ensina bem cedo, olha, não é bem assim. A única coisa que você vai conseguir com isso é a morte, né? A morte do próximo. E daí ele foge, né? E vai nessa terra de Midian, onde ele encontra, né, um sacerdote, né? E Moisés defende as filhas do sacerdote, né? E daí, né, esse sacerdote o aceita como parte da família, né?
E daí ele se casa, né, com sua esposa estrangeira, chamada Zípora, e tem um filho chamado Gerson, que fala: sou peregrina em terra estrangeira. Então, aqui ele vê, né, onde que ele está. Sou peregrino em terra estrangeira, né? Então, aqui, peregrino, né, significa sozinho do seu povo, isolado do seu povo, andarilho, né, sem referência nenhuma referência, né, sem chance de voltar para casa, né, realmente num lugar muito difícil, né, como pastor de ovelhas agora. Então aqui é onde Moisés, né, vai terminar o treinamento dele. Então aqui Moisés, né, com essa fala aqui, ele reconhece: eu não sou nada. Eu realmente sou alguém que não tem nada, alguém que tem absolutamente nada, não sou nada. Então aqui, né, Moisés perde a esperança em si mesmo. E ele põe justo o nome do filho, né, para toda vez que ele chamar o filho, ele lembrar isso. Então, constantemente, ele lembrava disso. Eu não sou nada. Eu não posso pôr a esperança em mim mesmo. E daí, o mundo anda sem Moisés. As coisas vão andando sem Moisés, né? O rei do Egito morre e os filhos de Israel continuam debaixo da escravidão. Clamaram a Deus, né? E Deus ouviu. E lembra-se, né, daquilo que ele tinha falado com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus atenta para os filhos de Israel. Então aqui a gente vê que quando o povo colocou esperança em Deus, que significa oraram a Deus, clamaram a Deus, né? Deus se moveu e ouviu. Deus os conheceu. Deus começa a agir daqui para diante, né? E esse mesmo Deus, né, que por toda a carreira de Abraão, de Isaac, de Jacó, que a gente estudou ano passado, né, a gente vê ele se lembrando disso daí, ele realmente tomando ação, ele realmente mostrando por que a esperança de Abraão, Isaac e Jacó estavam sobre Deus. Porque seus antepassados, eles aprenderam a confiar em Deus e não confiar em si mesmo. Agora era a chance dessa geração conhecer e pôr a esperança nesse Deus. Esse Deus que vai operar grandes milagres na frente deles, né? Então, queridos irmãos, a mensagem de hoje é bem simples, né? Que a gente realmente aprenda, né, que a nossa esperança, que é o que a gente espera do futuro, a gente não possa colocar em nós mesmos, né? Porque nós somos muito limitados, né? Moisés aprendeu isso, né? Hoje, os salmos que a gente lê hoje é a oração de Moisés, né? Moisés fala: cabe ao homem viver 70 anos, 80, né? Depois de tudo isso, só realmente enfado, né? É uma vida dura, né? E o mais interessante é que Moisés, né, vai começar realmente trabalhar, né, para libertar o povo dele, né, para ser instrumento de libertação, né, depois que a vida dele chega aos 80 anos, né, isso que é mais impressionante, né? Ele mesmo fala que é difícil
que já não tem mais jeito, né? Então, bem claro, né, que Moisés realmente aprendeu a não pôr a esperança nele mesmo, mas quando acaba a esperança da vida dele, ele põe esperança em Deus. Ele aprende a esperança no Senhor, né? E que cada um de nós, né, possa aprender isso bem cedo em nossas vidas. Que a gente não possa pôr a esperança em nós mesmos, em nossa capacidade, mas pôr a esperança no Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, esse Deus que nos prometeu Jesus, né? Nos enviou Jesus e abre essa grande oportunidade da gente conhecer Ele, pôr nele a esperança, né? Então, isso que eu queria deixar para com os senhores, né? E queria terminar com uma oração. Pai amado, muito obrigado pela história da formação de Moisés, que aprendeu a duras penas a não confiar em si mesmo. Aprendeu a duras penas realmente que a nossa vida é tão curta, nossa capacidade é tão pequena, e que o mais sábio é pôr a nossa confiança, pôr a nossa esperança no Senhor. Agradeço por tudo, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu finalizar aqui o Ok. Eu queria passar de novo para o Alex, por favor. Ok. Muito obrigado, pastor Flávio, pela mensagem. Esperança no homem não leva a nada, né? Leva a quando colocamos a nossa esperança em Deus, né? Aí sim podemos ter segurança. Vamos então ter o louvor em japonês e em seguida colocar os nossos pedidos de oração, de gratidão a Deus. Vamos compartilhar, né? Logo em seguida o louvor em japonês. Só a cruz é o verdadeiro caminho. すべてを捨てるほどに私を愛してくれた罪を許し自由にするため命を捧げてくれた十字架だけが生きる道十字架だけが生きる道滅びから命へ闇から光へ救いの道開かれた感謝します感謝しますあなたの十字架を血潮によりあがなわれて私は救われた
捨てるほどに私を愛してくれた。罪を許し自由にするため命を捧げてくれた。十字架だけが生きる道、十字架だけが生きる道。滅びから命へ、闇から光へ、救いの道開かれた。感謝します、感謝します。あなたの十字架を血潮によりあがなわれて、私は救われた。感謝します、感謝します。あなたの十字架を血潮によりあがなわれて、私は救われた。主よ、感謝します。その十字架Amém. Muito bom, né? Podemos confiar no Senhor. Vamos então, né, compartilhar nossos pedidos de oração, para que durante a semana a gente possa orar uns pelos outros. E quais são os pedidos de hoje? Vamos colocar o primeiro pedido pela Érica, né, que ela vai estar trabalhando bastante ali para vender as flores do Dia das Mães, né, que está chegando, falta 2 semanas só, né, Érica? Vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando ali esse, essa colheita, essas vendas. Vamos ver o que mais poderia. Dona Yuki, como é que foi ontem, Dona Yuki? Seu aniversário? Foi tudo bem? Muito bom, Ganhou um muito presentinho? bom. Muito, muito É? presente. Muito presente. Nossa, Oh, que bom, agradeço né? a Deus. Para- É, Então, Parabéns. agradecemos a Alex, né? Agradecer a Deus é. e que a minha mãe continue firme e forte. Agora, com Amém. seus Nossa, 90, continua firme e 92, né? forte, né? Que Deus dê muita saúde, muita força, né, para a senhora. A senhora continuar aí ajudando a Érica aí no sítio aí, né? É, Tá bom? Ah, também tenho que agradecer, Alex, a minha irmã, que minha irmã que vinha do Japão chegou bem, graças a Deus. Então, Ah, ela também conseguiu, né? Que agradeço. ela queria chegar para o aniversário, né? Deu tudo certo? Chegou, deu tudo certo. Então, também quero agradecer a vinda da minha Ah, irmã. que bom, hein? Quanto Como tempo, ela quanto tempo chama? ela vai ficar aqui? Ela chama Estela. Stella Etsuko Suzuki.
E ela vai ficar aqui no Brasil quanto Uns tempo? 30 dias. Uns Uns 30 30 dias dias? só. Ah, É, sim, ela veio para tal date, renovar a sim. carta de motorista, fazer os documentos dela. Só coisa para resolver mesmo. Tá certo. Então, agradeço muito. Muito bom. Estamos contentes. Tem mais algum pedido? Algum agradecimento? Não? Mais alguém? Queremos agradecer que o meu pai pôde chegar por milagre um dia antes do aniversário dele e pôde comemorar o seu aniversário conosco. Ah, sim, vamos agradecer a Deus, né? Por isso. Ele tá em casa, tá melhorando, pastor? Um Ah, pouquinho? tá bem fraquinho. Fraquinho? Hum, continua orando, né? Por ele. Tem mais que a gente. Hã? A senhora Tamai estava agradecendo na oração pela sua melhora. Que bom, né? Senhor Tamai, essa semana vai no Pilates, então, senhor Tamai? Como é que tá? Acho que semana que vem. Semana que vem? Sim. Ah, sim. Que bom. O pessoal lá deve estar com saudade da senhora lá, né? É, que bom. Então, semana que vem, se quiser, vai dar tudo certo, né? E queria agradecer pelo meu pai, né? Meu pai estava com gripe, mas você teve hoje com ele, Elias? Ele tá. Eu fui lá ontem, estava um pouco melhor. Você viu o pai hoje? Tive com ele hoje, levei ele dar uma volta na cidade, ver os carros antigos. Ah, Hoje ele é? estava bem melhor. Agradecer pela saúde deles, que eles melhoraram bem, né? Tanto ele quanto a mãe estão bem e passaram a fase da gripe aí. Ah, que bom. Muito bem. Vamos agradecer por isso também. Pude ver o seu João ali, né? Que É, ele bom que estava aqui participou até. do culto. Graças a Deus, tem passado dias melhores, né? Então, não é fácil, né? Cada dia é uma luta, porque o Alzheimer é terrível, mas graças a Deus, Deus está ajudando aqui a Lena, a Lu. Ele tem passado bem, assim, poucas vezes que ele está mais agressivo, né? Então, é, Deus é bom, né? Deus está cuidando de tudo isso. Tudo bem. Temos. Ah,
Vamos continuar orando pelo Juninho, né? Família do Juninho. É, vamos para que ele volte a participar com a gente, né? Dos cultos, que Deus possa estar reavivando a fé dele. Hum. E a senhora Missuzo, ela tá melhor? Hoje eu não tive notícia dela. Você teve alguma notícia? A senhora Tamai? Não, não estava Não, hoje. não tinha mais. Acho que continua internado, né? Continua, porque ela não estava na igreja hoje de manhã. Ah, Continua orando por ela, né? Nossa amiga ali é muito. E, bom, E o Rick e a sua família? eles estavam. Eu vi eles hoje, estão tão bem, graças a Deus. A Nayara, o Rick, falei um pouquinho com eles. Estão bem. Diz que o Kenzo que tem ficado assim muito nervosinho, meio bravo, sabe? Agitado, bravo. Então, ela falou assim que ele fica muito assim irritado, pouco mais, um pouco mais assim, meio bravo, mesmo irado assim. Então vamos orar por ele, né, para que Deus possa ajudar, né, ele crescer, Deus possa ter o controle da vida dele, né? Nova geração. E você, pastora Ruth, como é que você tem sentido alguma melhora? Como é que você está? Eu tenho, graças a Deus. Pouco a Hoje pouco, foi tá? o primeiro dia que eu pude fazer a mensagem sem tramadol. Ah, sim. Graças a Deus. Obrigada. Obrigado, que Deus liberte totalmente, né, dessas dores. Mas que bom que tá. Muito obrigada. Obrigado. Vamos orar então, né, irmãos? Vamos orar. Completamos ali os 10 pedidos e vamos orar. Senhora Marico, a senhora está tudo bem com a senhora? Não, É? Já voltou o não, carro? tudo bem. É? Já voltou o Não, carro? ainda não. O carro ainda não ficou Não. pronto? Ah, tá. Está na oficina ainda. Tá na oficina, mas logo fica pronto, né? Se precisar de alguma coisa, chama a gente. Tá, É, obrigada. obrigado. Vamos orar então, irmãos. Eu vou orar aqui pelos 4 primeiros, tá bom? Vou pedir pro João. João ora hoje, né, João? João vai orar pelos 5, 6, 7 e 8. E eu peço ao pastor Flávio orar pelos últimos, né? Trazer a bênção, os 2 últimos. Vamos orar então. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto ao Senhor. Pai, louvamos o Senhor. Realmente que o Senhor esteja com a gente, Pai, essa semana toda, cada dia, Deus, falando conosco, Senhor, através da tua palavra, que nós possamos estar te buscando, Deus, cada dia em oração. Estamos a aprender como Moisés que não dá para confiar em nós, não dá para viver longe de Deus. Nós precisamos
depender do Senhor cada dia, experimentar ali Sua presença cada dia. Nos esteja com a gente, Pai, com cada um de nós. Te agradecemos que o Senhor tem sido fiel, o Senhor tenha nos ajudado, tem sido bom para nós. E agradeço pela vida da Érica, Senhor, pela família dela e pela senhora Yuki, que completou aniversário, pôde reencontrar a filha ali que estava no Japão já há algum tempo, pôde matar saudades. Obrigado pela saúde, pela vida dela. Agradecemos, Senhor, pela Érica também. Pedimos, Senhor, que o Senhor sabe as necessidades, ó Pai, de cada um de nós. O Senhor sabe ali o trabalho, ó Pai, que é tão, não é fácil para produzir as flores. E teve a chuva de pedra também que atrapalhou um pouco. Mas, Senhor, confiamos que o Senhor é bom e que o Senhor vai ajudar, Senhor. Por favor, ajude que fique boa as flores a tempo para o Dia das Mães, que possa ser uma boa ali, uma boa leva ali, uma boa colheita. E ajuda, Senhor, também nas floriculturas, onde quer que elas vão para fazer as vendas, que possa vender tudo, Senhor. Pedimos, por favor, ajuda a nossa irmã e que ela possa ter ali um bom resultado desse trabalho. Pai, te agradecemos também pela irmã dela, pela Estela, e está passando esse tempinho aqui no Brasil, que ela possa conseguir fazer tudo que ela precisa, Senhor, o tratamento ali odontológico, a renovação dos documentos, e que ela possa ter nesse contato com a Érica, com a mãe, que ela possa também sentir ali a presença de Deus, ela possa, por favor, ela possa ter ali, ó, sentir a necessidade, de buscar, de conhecer mais ao Senhor, que ela no Japão é um primeiro mundo, é uma coisa bem diferente ali a realidade, mas eles precisam de Deus tanto quanto nós, Senhor. Ajuda, dá essa sede para ela buscar ali a presença de Deus, que só em Ti há verdadeira esperança. E também, Senhor, pela pastor Rideu, nós agradecemos que ele pôde voltar para casa, Deus, e está ali junto com a família, com as filhas, com os netos, e naquele lugar que ele ajudou ali a construir, ali do zero, e que ele possa sentir ali o amor da família, do amor do Senhor, com teu cuidado. Senhor, guarda teu servo. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Cuida, Senhor, da fé, que ele possa estar firme no Senhor e sendo cuidado por ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Adorar. 5, 6, 7 E 8. e 8. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado agora, Senhor, pelo esse culto. Obrigado pela palavra do pastor Flávio. Agora, Senhor, te peço pela senhora Tamai. Obrigado porque o Senhor abençoou ela e ela agora ela está bem melhor. Ajude que ela sare totalmente do problema que ela esteja e fique ativa novamente para fazer as suas atividades. Senhor, agora eu peço pro avô Alessia, avó Virgilina, ajude ele, Senhor, que ele estava com tosse, uma gripe. Abençoe ele, Senhor, que eles fiquem curados. Obrigado porque hoje eles conseguiram passear um pouco, sair da rotina, Senhor. Abençoe eles. Ajude também, Senhor, o meu avô João e minha avó Helena, que agora meu avô está com Alzheimer já, Senhor. Abençoe eles, Senhor. Obrigado por ele ter tido dias melhores agora. Ajude a avó também, que ela cuida com tanto carinho do avô. Ajude a mãe também, que também ela ajuda o avô. Agora, Senhor, eu peço pela família Juninho, Senhor, que eles consigam voltar e eles venham de volta para o Senhor, participando dos cultos cada dia mais. Ajude ele, Senhor, o Ian e o Eduardo lá, Senhor, a Malu e a Belle, Senhor. Ajude o trabalho do Juninho, abençoe ele também. Obrigado por tudo isso, eu te agradeço e te peço. Em nome do seu filho amado Jesus, amém. Amém. Senhor nosso Deus,
Te louvamos pela tua bondade, pela tua benignidade. Te louvamos que o Senhor é um Deus que atenta para seres como nós. O Senhor se importa por cada um de nós. E, Pai, colocamos diante de Ti a oração pela família da senhora Missuso, principalmente por ela, pela saúde dela, que o Senhor possa estar guardando, sustentando. Lembra também, Pai, da nova geração, que o Senhor possa estar trazendo para realmente dar continuidade do Teu Evangelho, da Tua fé aqui nesse mundo. Senhor nosso Deus, agradecemos e Te louvamos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que realmente pode operar milagres, pode fazer qualquer coisa, como vimos em Êxodo 2 hoje. Agradeço por tudo, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. アーメン。主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、何らすべてのものと、今よりこしえまであらんこと。アーメン。 Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, pastor Flávio, pela palavra, pastora Ruth, pela tradução. Obrigado a todos os irmãos que participaram com a gente. Tenham uma boa semana com Jesus. Amém? E bom Tchau, Deus. tchau, tchau. Boa Tchau, semana. Tchau. tchau, tchau. Tchau, dona Yuki, Érica, Obrigada. senhora Boa Maria, noite. Boa Elias, noite. tchau. Senhora Mai, pastora, boa noite. Boa noite. Gente. Boa noite, Tchau, pastor Érica. Marutani, tchau. Pastora Neuza, Muito obrigado. Tchau. muito obrigado por estar com a gente. Tenha uma boa semana. Bom descanso.